durante todo esse dia, o Espírito Santo do Senhor trabalhe na tua vida de maneira, sabe, de maneira grandiosa, tá bom? É, sim, a Márcia Rejane diz aqui, ó, vamos orar pela saúde do prefeito. E isso, com certeza, Márcia, com certeza. Nós, nós vamos estar orando também, né? Eu já orei ontem, assim que eu soube, né? Eu orei, claro, né? Independente dele ser prefeito, ele é um homem, ele é um ser humano. Então, se ele faz coisas boas no governo, se ele deixa de fazer coisas boas no governo, se ele trabalha bem ou trabalha mal, isso não nos interessa. O que interessa é a vida humana, né, que está carente, que está precisando de oração. Então, seja ele, seja quem for, né? Como eu acabei de dizer, é Lula, é o presidente Lula, é o governador. A gente tem que estar sempre orando pela vida das pessoas, independente até pelo mendigo, olha, pelo mendigo, até por aqueles que roubam, que matam, sim, temos que estar orando, meu querido, minha querida, que Deus abençoe, Márcia, nós estamos sempre atento aqui ao que você nos escreve, a sua participação, tá bom? Que Deus abençoe você, te dê muita força nessa luta, nessa vida, né? Porque esse mundo é terrível, é cheio de olhares, né? Malignos, né? Maliciosos, é cheio de pessoas que só querem nos ver na pior. Mas olha, você está revestida do Espírito Santo. Ó. O trabalho que outrora fizerem, a maldição que lançarem, não vai tocar em você, não. Tá bom? Não vai tocar, não. Você pode estar até tendo é, pessoas tentando lhe destruir de todas as maneiras, sabe? Você sabe que tem gente para tudo, né? Mas olha, você tem uma força, você tem uma força aí do teu lado e essa força chama-se Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para um intervalo e voltamos já já, né? Esse intervalo eu vou botar aqui o hino da harpa para a gente voltar com a palavra do Senhor. Nós vamos passar alguns minutinhos, sabe? Que o Zé Franco nos perdoe aí, mas nós vamos demorar mais alguns minutinhos, só alguns minutinhos. Que Deus te abençoe, porque ainda falta palavra, falta orar. Eu sei que a rádio não tem culpa. Jesus é a razão da minha vida. Sem Ele eu não posso viver. Sentir seu amor eu preciso. Sentimento de grande prazer. Prazer que alimenta a alma. Razão de viver. Renova o meu coração. Viver seu amor é sentir o prazer de ver um novo amanhecer. Viver seu amor é sentir o prazer de ver um novo amanhecer. Nasci pra Jesus, eu amo sua luz. Sem Jesus eu não posso viver. Glória a Deus. Oh, meu coração é pra teu louvor. Digo isso com grande emoção. Digo isso com grande emoção. Jesus é a razão da minha vida. Jesus sempre é a razão, né? Sempre foi, sempre é, sempre será a razão da nossa vida, tá bom? Olha,
Obrigado a você, querido ouvinte. Nesse momento, 332 pessoas nos ouvindo. Já deu um pulo aí nesses poucos minutos, de 322 para 332 pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo pelos aplicativos. Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos estar orando por você, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor, é rapidinho. Jesus liberta! Jesus liberta! Em nossa rádio, você ouve a mensagem de Deus. Muito bem, queridos ouvintes, queridas ouvintes, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. A palavra continua sendo a mesma, né? Hoje é o último dia que a gente vai pregar sobre essa mensagem. A gente fez uma sequência aí, desde a semana passada, falando sobre o Provérbio, capítulo 6, versículo 16, louvado seja Deus, né? Então, a palavra é Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas coisas, então, que o Senhor odeia, que o Senhor abomina? Olha, ele cita aqui o primeiro, olhos altivos, que está no versículo 17. Segundo, língua mentirosa. Olha, se você tem uns olhos altivos, altivo significa invejoso. Aquele que foca com os olhos e quer porque quer aquilo, como Ló, né? Ló foi de Abraão, sobrinho de Abraão. Ele filtrou os olhos em uma área próspera, né? Que ele achou que iria ser excelente para ele. Aí ele foi. Agora vou me dar bem, né? Eu já tenho uma grande propriedade, eu já sou rico. Imagine agora com aquela terra que eu vou entrar agora, tomar posse dela. Só que pelos olhos dele se quebrou a cara, perdeu até a esposa. A esposa tornou-se em estátua de sal. E a terra que ele estava foi toda destruída, queimada. Porque ele estava focando apenas pelos olhos da inveja. Sabe, a terra foi Sodoma e Gomorra, né? Que desceu do céu fogo, queimou tudo, meu irmão. Então cuidado com o que você vê com seus olhos. Tem coisa que você vê que nem existe. E a outra, querido, é mãos que derramam sangue inocente, né? Tem gente pra tudo nessa terra. A terceira, né? A segunda, língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que traça planos perversos. Nós já falamos sobre isso. Pés que se apressam para fazer o mal, As pessoas que se incomodam tanto com os outros, que quando acontece alguma coisinha, né, com alguém, essa pessoa já sai por aí detonando, como um jornal, né? Já sai falando da vida do outro para todo mundo, para destruir mesmo a vida da pessoa. Então, pés que se apressam para fazer o mal. É o quinto problema que está na Bíblia, que Deus abomina, né? Que Deus condena, que Deus abomina, que Deus odeia. Você faz isso? Para com isso, querido. Eu vou, né, já são 7 horas, nós vamos mais alguns minutos. Louvado seja Deus. O outro item, querido, é a testemunha falsa que espalha mentira. Olha aí, espalha mentira, né? Só anda inventando, fofocando, mentindo, espalhar. É outro jornal da vida, né? Você sabe que tem pessoas que, infelizmente, é um jornal.
Basta acontecer alguma coisinha, ela já está falando para todo mundo, sem se dar conta de que aquilo pode estar prejudicando as pessoas. Não é isso? Então, querido, meu querido, minha querida, entenda que a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele odeia isso, que Ele abomina isso. Então, cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com o que você deixa até de fazer. Tem pessoas que são terríveis, né? Fala o que não deve, inventa, mentira, fofoca. Tem casamentos, se eu não me cuidasse, eu não estaria mais com a minha esposa, sabia disso? Porque inventaram tanta mentira para ela que parecia verdade, as mentiras pareciam verdade. Eu já contei isso aqui. Que diziam até que eu saía com outras. Meu pai do céu. E eu ficava assim sem entender, mas quem é que tá falando isso, né? E de repente eu descobri quem era a pessoa. E olha, era a pessoa da igreja que estava inventando essa história. Aí como não acreditar, né? Pessoa de igreja falando isso, aí outras pessoas que não tem nada a ver com igreja, ouvindo uma coisa dessa de um crente, vai acreditar. Falando mentira, rapaz. Deus odeia isso. Não é o que a Bíblia está dizendo? Se a Bíblia está dizendo, a Bíblia não só serve apenas para gerar milagre não, que muita gente fica só esperando milagre. Dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que ele falou na Bíblia, ele vai cumprir. Eu estou precisando, Deus vai suprir as minhas necessidades. E é verdade. Mas olha, se você mentiu, se você fofoca, se você tem planos malignos no teu coração, se você quer ver o fim dos outros, você pode ser crente, você pode ser quem for. Deus não está nem aí, Ele odeia, e principalmente os que são crentes. Principalmente os que se dizem de Deus, seja qual for a religião. Os que se dizem de Deus têm que obedecer a Deus, e a palavra aqui está dizendo que Ele odeia a todos que praticam maldade. Olha, então Ele está dizendo aqui que testemunha falsa que espalha mentira. Louvado seja Deus. Pés, louvado seja Deus. Pés que se apressam a correr para fazer o mal. E o que semeia a contenda entre irmãos. Olha aí o que eu acabei de dizer. Esse é o último, é o sétimo. O sétimo, Deus diz aqui na palavra que Ele odeia. Ele detesta. Pés, né? Pés, aliás, aquele que provoca discórdia, né? Você está na igreja, você diz que é crente e fica fofocando, fazendo um inferno de um. Tem gente que diz que é profeta, eu tenho pena. Que não deveria, né? Porque Deus não tem pena de ninguém. Sabe, Deus não tem pena não, Deus usa pela misericórdia, senão já teria esfolado todo mundo aí. Meio mundo de gente já teria sido esmagado, queimado de fogo, ou pelo dilúvio, como mandou Deus no dilúvio lá nos tempos de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Assim diz a Bíblia, cuidado. Então você que é crente, você que se diz de Deus, cuidado com o que você anda falando por aí. Cuidado com esse jogo de desfazer do irmão, de colocar um irmão contra outro. Deus odeia, sabia? Deus odeia. Por isso que depois está uma vida infernal. Eu sou de Deus, aquela pessoa. Eu sou evangélico, eu sou... Cuidado, cuidado. Deus não quer saber quem é evangélico, Deus não quer saber quem é católico, quem é espírita, budista, seja o que for.
Deus não quer saber a religião. Deus quer saber se você serve a Ele de verdade. Deus diz hipócrita. Sabe, como dizia lá com os doutores da lei, pessoas que falavam de Deus, mas não receberam Jesus, como Salvador, como Messias. Então não apresse não a fazer o mal, nem faça discórdia entre irmãos. Eu não estou falando aqui, pela inspiração que eu estou tendo, eu não estou falando aqui apenas para os irmãos da própria igreja, porque tem um irmão que vive infernizar, queima todo mundo ao pastor. Aí chega falando, olha, aquele irmão não vale nada, aquele irmão, cuidado. Sim, é nesse mesmo que a igreja precisa, porque a igreja não tem santo não. A igreja, se tivesse santo, estava nos céus. A igreja é para ter pessoas, né, de todo tipo mesmo. Agora, não pode a pessoa continuar na igreja o tempo todo sem mudar. Ela pode até continuar na igreja, mas se não muda, não está tendo a atenção devida ao nosso Deus. Então, a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você tá doente, você é alcoólatra, você é drogado, você é viciado, você é prostituto, seja o que for. Você é um forte candidato para receber de Deus um milagre. Você tem que ir para a igreja. Tá? E lá você ouvir a palavra e ser transformado, não pela igreja, e ser transformado pelo Espírito Santo, por Deus. Então, meu querido ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja esse Deus. Em muitas situações, querido, conflito entre irmãos e até mesmo dentro da igreja parece inevitável, não é isso? Mas qualquer um que intencionalmente provoca perturbação da paz do corpo de Cristo desagrada a Deus. É o que eu estou dizendo. Já que isto dá razão para que outros pequem, então você está fazendo algo, querido, você está fazendo algo dentro da igreja, ou fora até da igreja, você, irmão, tem que dar bom testemunho. Dentro da igreja, você tem que ser crente. Dentro da igreja, e você tem que ser mais crente ainda fora da igreja. Não é ser crente na igreja e na rua, ser qualquer um. Igualar os do mundo. E você não vai ter diferença nenhuma. Qual a diferença dos que não estão na igreja, que são do mundo, um exemplo, para os que são da igreja? Qual a diferença, tá vendo? Quase nenhuma, né? Porque os que estão na igreja fazem as mesmas coisas que os que estão fora fazem. Cuidado, querido. Deus não se agrada não. Você está despertando nos irmãos que querem até assumir um compromisso com Deus. Você está despertando nessas pessoas, né, uma sensação de que elas também podem fazer a mesma coisa. Ou seja, se você erra, se você é cristão, se você está errando, os outros cristãos que vai estar de olho em você, fica pensando, olha, então se ele faz, eu posso fazer também. Vai ser imitador do mal, imitador do pecado. Você não tem que ser, a Bíblia diz, serdes meus imitadores, e não imitador do pecado, e não imitador da arrogância, da prepotência, do desprazer, né? Fazendo aquilo que não deve, desagradando a vontade de Deus. Meus queridos, Deus odeia, sabia? Todos que espalham contenda. Deus odeia. Todos que espalham contendas. Então a tristeza, louvado seja Deus, segundo Coríntios 7:10 diz, que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então,
Não se dê conta, não se dê prazer ao mundo, se dê prazer a Deus. Porque também em 1 João 9, eu finalizo por aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero, louvado seja Deus, agradecer a você que está nos ouvindo. Bom dia, Ruston Zuzarte. Obrigado, Ruston Zuzarte. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, né? Louvado seja Deus, Márcia, Rejane, Celan Souza. Louvado seja Deus, Ruston Zuzarte, Giovana. Louvado seja Deus. Aqui pelo YouTube, louvado seja Deus. José, louvado seja Deus. Aqui pelos aplicativos, pelo aplicativo, os que estão nos ouvindo agora, já são, louvado seja Deus, 344. Nós começamos atrasado com 322 pessoas. 322 pessoas. Estamos findando o programa com 344 pessoas. Quer dizer, nós já tínhamos 322 pessoas. Então aqui chegaram mais de 20 pessoas nesse curto período de tempo. Então que Deus abençoe a cada uma de vocês. Vou estar orando agora, né, nos despedindo, né, nessa terça-feira, porque amanhã, quarta-feira, tem mais, né? Louvado seja Deus. Amanhã, quarta-feira, tem mais. Então, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. É momento de oração. É momento de oração. Meu Deus, meu Pai. Aqui, meu Deus, nós estamos, Pai, findando o programa, agradecendo por cada pessoa que participou. Agradecendo, meu Deus, a essas 300, Pai. Essas 344 pessoas nos ouvindo, Pai. Que quando nós começamos, Pai, foi 322. Já tinha, meu Deus. Nós já entramos no programa, Pai, com 322 pessoas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida, meu Deus, de todos que estiveram no Facebook. De todos, meu Deus, que até, meu Deus, esse pedido de oração que quanto ao emprego dessa pessoa, Pai, que ela, quando está lá no emprego, ela sente, meu Deus, que alguém está olhando para ela com cara feia. Tira isso dela, Pai. E que ela passe a ver, Pai, mesmo aos que estão com cara feia, ela passe a ver, meu Deus, o Espírito Santo de frente dela. Não o diabo, mas ela passe a ver o Espírito Santo. Que os teus anjos tomem a frente da vida dela. E que ela tenha forças para continuar trabalhando sem criar problema. Que os teus anjos, Pai, proteja essa pessoa. Assim, meu Deus, como eu oro, Pai, pela vida, pela saúde do prefeito Juca de Bala, Pai. Eu sei que eu orei ontem, Pai. Continuarei orando até que eu tenha outras informações. Para que, meu Deus, ele se recupere logo, Pai. Eu sei que ele já deve ter se recuperado. Mas a melhor recuperação, Pai, é aquela que vem de Ti. Então, meu Deus, eu te peço, Pai, olha para o prefeito Juca de Bala, Pai, para a pessoa dele, Pai. Não para o prefeito, Pai. Porque nesse momento eu não estou pedindo para o prefeito, eu estou pedindo para o homem, que é o Juca de Bala, Pai. Que o Senhor cuide da vida dele, da saúde dele. Limpa, meu Deus, louvado seja Deus, o sangue dele. Limpa, meu Deus, o corpo dele, Pai.
para que o sangue, meu Deus, dele, ele seja um sangue normal, e que se houver, meu Deus, veias entupidas, Pai, não localizadas pelos médicos, essas veias, meu Deus, sejam desentupidas pelo Senhor. Louvado seja Deus. E ele não tenha, Pai, mais problema desse tipo. Em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoar a vida de cada pessoa que está no Facebook, que está nos ouvindo agora. Eu quero abençoar a vida de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua saúde, em nome de Jesus. Nós já estamos indo. Amanhã nós estaremos de volta às 6 horas da manhã.